Hã? Bom, vamos Qual é o número de telefone? dar continuidade à nossa live e parou aqui. Felipe, desculpe, mas eu não vou poder te acompanhar. Tá, vamos que ela tem também o curso de metodologia do ensino, pesquisa e extensão, em 2003 pela UNEB, possui licenciatura em letras vernáculas pela Universidade Estadual de Feira de Santana, a UFES, em 2001, é integrante de estudo e pesquisa, multiletramentos, educação e tecnologias, o GEPLET. Atualmente é professora da Prefeitura Municipal de Madre de Deus e da Rede Estadual de Ensino, tem experiência na área de letras, com ênfase em língua portuguesa e gestão escolar, né? Tem um e-mail de Kelly, que é elhack.kelly2@gmail.com, e assim a gente vai dar continuidade com alguma terminar no último dia 28, com a palavra a professora Kelly. Jácia, obrigada a todos Pode que falar. estão aí assistindo a gente. O áudio tá bom, tá tudo certinho? O som tá legal? Tá saindo certinho o som? Tá. Beleza. Então, assim, Jácia já fez as apresentações, né? Eu sou professora da Rede Municipal Estadual de Ensino, trabalho na gestão de uma escola estadual em São Francisco do Conde, e eu me aventuro pelas tecnologias, estudando a potência do audiovisual, né, na produção colaborativa. Então, eu tenho três grandes linhas de pesquisa que eu me aventuro: a produção audiovisual colaborativa, a produção audiovisual, os multiletramentos e o trabalho colaborativo. Então, a minha linha de trabalho, ela tem, assim, atualmente tem sido um campo muito visitado, né? Então, hoje nós estamos utilizando, né, os nossos espaços de sala de aula, nós fomos privados do convívio na escola, né, no espaço escolar, e nós estamos utilizando as tecnologias digitais para nos aproximarmos do nosso aluno, né? E o trabalho colaborativo, a produção audiovisual, ela tem sido o caminho, a ambiência online tem sido o caminho para que a gente consiga chegar até esse aluno. Então, nessa perspectiva, né, a gente discutiu na semana passada, e eu peço desculpas, eu tive problemas na conexão, vocês não conseguiram me ver, só agora a gente está tendo essa oportunidade, né? Mas o som estava legal, então eu disse, olha, vamos segurar na mão, eu seguro na mão do que tem, o que é que tem? É o som, então vamos lá, no som. Estava chovendo muito aqui em Madre, e aí acabou, a minha internet não estava legal, e aí a minha imagem ficou, como diz o meu filho caçula, bugada. Minha mãe, a sua imagem estava bugada, mas não tinha como resolver no momento. Então, a gente pensou, né, em dar uma devolutiva. Nós lemos as perguntas, né, que vocês fizeram, eu agradeço as contribuições de vocês, porque os espaços das lives, eles têm se tornado espaço de interação também, e de aprendizado, né? Quando a gente se permite a compartilhar o nosso, né, o que a gente vem estudando aí, e outras pessoas, né, se permitem também a estar nesses espaços, trocando experiências, isso enriquece o trabalho. Então, eu fiquei muito feliz com a quantidade de
de contribuições, de questionamentos que foram feitos, né? E a proposta desse momento agora é nós darmos uma devolutiva a vocês, né? E a partir das perguntas que foram realizadas, a gente vai tentar ir responder, né? Ou deixar uma série de interrogações, não é verdade? Que eu acho que é legal deixar uma série de interrogações. Isso Até é muito porque a gente não tem resposta. verdade. Tá Esse tudo tempo. incerto, Exato. tempo incerto, é assim, nós estamos, eu acabei de sair de uma aula, eu estava conversando com o Jace, uma reunião com os professores e pais na escola do meu filho, uma reunião online, né? E aí a gente percebe, né? E assim como eu também sou professora, eu também faço parte da gestão da escola, a gente tem assim se aventurado, tem se permitido a conhecer, mas a gente também entende que nós não conseguimos, nós não temos respostas ainda, né? Nós estamos numa constante tentativa, cada dia é uma novidade, cada dia é uma forma diferente da gente pensar em acessar o conhecimento, da gente pensar em estabelecer uma conexão do aluno com a escola. Isso tem sido constante na nossa prática, né? Na nossa prática de gestão, na nossa escola e na nossa vida cotidiana também, auxiliando os nossos filhos. Então, assim, está sendo desafiador, é um momento desafiador, mas é um momento de grandes aprendizados, né? É um momento em que a gente tem que pensar coletivamente. A gente vai sair das nossas caixinhas, das nossas formações individualizadas, né? Eu sou professor de matemática, você é professor de história e o outro de ciências. Agora a gente tem que pensar em conjunto, né? Porque esse formato em que nós estamos trabalhando, ele não nos permite, ele assim individualizado, ele cansa. Ele é extremamente cansativo. Individualizado ou a gente trabalha na perspectiva da integração e da colaboração, ou a gente vai fazer de conta. Achar que está ensinando, achar que o conhecimento está sendo prazeroso para o aluno e fazendo as coisas assim, porque tem que cumprir um cronograma. É importante a gente estabelecer uma conexão, e é importante também a gente estar sempre refletindo sobre as nossas práticas, né? Então, essas conversas, essas lives, eu tenho participado de muitas, né? No meu grupo de pesquisa, né? O grupo sob a coordenação da professora Abdália Ferraz, minha orientadora, e aí eu queria agradecer a ela por essa caminhada, né? Porque a gente está aqui, a gente tem uma história de vida, mas essas conexões que a gente vem fazendo têm, assim, auxiliado no nosso crescimento. E é importante, né, que a gente se perceba enquanto grupo, né? Isso é muito importante nesses espaços virtuais, né? Porque, assim, no trabalho em sala de aula, era a presença do professor e os alunos já era, assim, já algo que fomentaria, né? Eu não vou dizer, não estou aqui para dizer exatamente que não existe, que a sala o momento presencial era perfeito. Isso não é verdade, né? Existem uma série de questões que precisam ser consideradas, né? Mas eu acredito que esse momento em que nós estamos vivendo agora tem suscitado muitas reflexões, até para a gente perceber as nossas imperfeições no nosso espaço, presencialmente falando, né? Então, é o momento da gente repensar, mas de forma colaborativa, não só o professor, e a gente vê aí, assim, eu recebi um vídeo, hoje o professor Marcelo colocou um vídeo no grupo, né, que falava da potência que é o professor, né, como ele tem se aventurado, como ele tem se permitido nesse momento, né, hoje mesmo nós estamos falando, né, das nossas casas, né, do nosso templo sagrado, nosso lar. Então, assim,
Hoje, a gente está abrindo a nossa casa para acessar o aluno, né? Hoje, a gente não tem horário, né? Muitas vezes, a gente não tem horário nem para ter um momento nosso. A gente está ali, daqui a pouco um aluno manda uma mensagem: professora, a senhora poderia me ajudar nisso? Então, assim, a gente ainda está tendo que se adaptar a essas questões. Então, assim, o professor hoje tem sido uma figura importante nesse processo, e tem mostrado o seu potencial, né? Tem mostrado o seu potencial porque ele não está parado, não é verdade? Ele tem se permitido. Então, eu não posso, se antes não via a nossa função, né, como uma função essencial, mesmo com toda a prova de que é essencial ser professor, né, hoje, né, as pessoas estão tendo que perceber isso de uma forma talvez violenta, não vou nem usar essa palavra, mas assim, imediata, né? Então, o professor, ele é importante, ele tem se mostrado forte nesse momento, tem repensado as suas práticas, tem se reinventado, então isso tem que ser levado em consideração. Mas o sucesso de qualquer organização, de qualquer né, grupo, é a coesão entre seus membros, né? Se não houver coesão entre seus membros, se cada um pensar de uma forma e agir de uma forma, não houver um alinhamento, as coisas não vão andar. Então, há uma necessidade da gente pensar que o professor é só mais um no processo educacional. Então, temos o professor, temos o coordenador, temos o gestor, temos o auxiliar de disciplina. Então, assim, há um conjunto, temos os alunos. Então, há necessidade da gente pensar esse momento como um momento da gente se irmanar, um momento da gente perceber a importância do trabalho colaborativo para que a educação ela seja de fato, ela tenha a eficácia que ela deve realmente surtir nesse momento. Pois é. Verdade. Bem colocado, Kelly, porque assim a gente está vivendo um momento tão assim tão complicado, um momento tão difícil, tá tudo tão novo e ao mesmo tempo tão difícil que a gente na verdade está incorporando a educação à distância que já existia, né? E que sempre foi relegada a segundo plano. A maioria dos professores não tem aversão à educação à distância, e nesse momento a educação à distância está sendo necessária, né? Pode ser que a gente não consiga resolver as coisas com ela, claro que sim, mas nesse momento, para esse momento, é o que a gente tem. Eu, Jaciara Santana, por exemplo, eu não me vejo dentro da escola hoje. Eu não me vejo dentro da escola hoje com 50 alunos, na escola SEAJAT que a gente tem, que a gente sabe que não foi feito nenhum tipo de intervenção pelo governo do Estado, para que a gente retome as aulas e volte para a escola com alunos, né? Uma escola sem funcionário, uma escola sem vigia, uma escola sem guarda, uma escola sem auxiliar de disciplina, faltando professor. Falta tudo na escola que a gente trabalha. Eu não me vejo dentro da escola hoje, em tempo de pandemia, trabalhando com 50 alunos e sabendo que o que a gente precisa ter de segurança para a nossa vida, a gente não vai ter. Não tem tecnologia hoje que garanta a nossa vida. Ciência e tecnologia, elas têm que andar juntas. E quem vai fazer esse tripé, que vai dar suporte a isso, é a educação. Infelizmente, nós estamos em um país em que o governo não está dando atenção devida para a educação. É triste isso.
Mas é real. Estamos vivendo o desmonte da Verdade. educação no Brasil e São Francisco do Conde não está longe disso, porque assim, professor não tem direito, professor perde direito, lei é desmontada, escola é destruída, não temos prédios públicos para a gente dizer que tem educação de qualidade, a gente não tem um laboratório de informática. Professor que ganhava bem, hoje não ganha. Eu acho que deu interferência na internet de E Jace, gente. vai acordar. Voltamos aí. Tá aqui, certo. E quando a gente pensa, né, nesse município tão rico, que poderia dar várias oportunidades, que poderia ser exemplo, né? São Francisco do Conde é um município rico. E eu estava conversando com uma amiga, né, com Thaisa, e a gente falando, né, do município, né, nós fomos egressos da educação pública, né, nós estudamos lá, né, em São Francisco do Conde, e o nosso ensino foi todo público, uma educação de qualidade pública, né, e a gente vem percebendo que isso foi perdido ao longo do caminho. A gente não sabe exatamente em que momento se perdeu esse cuidado Exato. com a educação de São Francisco do Conde, né? Mas isso vem se perdendo, né? Indo embora. E na nossa conversa a gente dizia assim, olha, o Brasil pode dar muito mal, mas São Francisco do Conde não poderia se permitir a dar, porque existe uma autonomia financeira na cidade. Exato. Né, que pode fomentar várias ações. E a educação sempre foi prioridade, e isso foi perdido ao longo do tempo. Né? Então, assim, a gente, enquanto munícipes, né, enquanto frutos dessa educação de São Francisco, a gente fica muito triste, né? Porque, infelizmente, a gente percebe que o problema não é um problema financeiro, mas o problema é um problema de falta de vontade. Um problema é um problema de você não colocar como prioridade o que é prioridade, que é educação e saúde, e segurança pública. Né? Então, a gente precisa mover isso aí. Nós, enquanto profissionais de educação, enquanto munícipes, né? E o povo tem que perceber a sua voz, que tem poder, e que juntos né? Que junto a gente pode fazer muita coisa. E perceber a importância também de nós exigirmos o nosso espaço e os nossos direitos, né? É muito triste a gente perceber como as coisas foram seguindo outros rumos, né? Uma cidade relativamente pequena, com uma renda absurda, né? Grande demais, mas que não consegue permitir o mínimo de condições para o seu munícipe. Né? Isso é triste, isso é muito triste. Existe um altruísmo muito grande das pessoas, né? A gente que trabalha no distrito, a gente percebe isso, e eu estava falando com Jaciara recentemente, que a gente percebe lá no distrito que a gente trabalha, no distrito de Mataripe, que os moradores, eles não se sentem franciscanos, né? Eles assim, se identificam com qualquer lugar, menos com o seu próprio município, né? E aí a gente faz uma reflexão até que ponto esse não pertencimento
ele ele foi uma opção de cada um, né? Talvez essa falta de pertencimento tenha sido por conta de um processo de desapego que foi vindo aí ao longo do tempo. E a gente tem, aí eu volto para a questão da educação, porque eu sou educadora e eu sempre penso pelo viés da educação. O nosso papel enquanto educadores, né, é de fomentar esse pertencimento, né, de trazer o brilho o brilho do nosso do município mesmo, o brilho do início, né? Qual é São Francisco do Conde, o que representa? Resgatar a nossa história, né? Tanta coisa boa aí. A primeira escola agrícola da América Latina, as ruínas, elas estão lá, né? São Francisco do Conde tem referência, São Francisco do Conde tem referência nas lutas pela independência da Bahia, né? São Francisco do Conde tem referência financeira, né? Tem uma renda maravilhosa aí. Então, assim, uma série de atributos que poderia colocar a nossa cidade em um patamar muito melhor, né? Mas aí eu convoco já, assim, né, a gente pensar que o viés é pela educação, né? E ela, quando ela levanta essa bandeira da educação, verdade, né, isso nos alenta, isso nos fortalece, né? É através da educação que a gente vai mudar muita coisa, né? Através da educação a gente pode fortalecer. Verdade. Kelly, vamos lá para as respostas, os temas, por causa do tempo. Uhum. Senão a gente certo. Não consegue. A gente ficou de começar pelo quê? Trabalho colaborativo? O trabalho colaborativo, você disse que eu havia respondido, mas eu posso falar sobre a importância, e eu já comecei quando eu disse... Comece pela... Oi. Eu não vi. Eu não vi o que você trabalho falou, colaborativo. Não. O trabalho colaborativo, a gente já tinha explorado isso, mas a gente pode retomar. E eu comecei, né, como a nossa proposta é discutir assim, quais são os desafios, né, educação e tecnologias digitais, né, o pós-pandêmico. O que é que a gente tem como desafiador aí, né? Então, a gente tem que pensar o agora, esse momento em que nós estamos vivendo, o momento da pandemia, né, para pensar ações futuras, né? Assim, uma das ideias, né, que eu defendo e que muitos defendem, não é uma ideia minha, né, muitos estudiosos defendem também, é que o trabalho colaborativo, ele é uma das saídas, né? Eu acho que é importante a gente ver o trabalho colaborativo como um potencial aí, para lidar com esses desafios que virão, né, depois da pandemia. Então, o trabalho colaborativo, a gente trabalhar a multidisciplinaridade, né, nas escolas, né, isso é importante, os projetos, né, com as áreas interligadas, fomentar o trabalho com as artes, com as culturas, né, com as culturas de massa, com a diversidade artística que nós temos. Então, assim, há uma série de possibilidades. E quando a gente pensa, né, que a escola ela é composta de vários atores, né, de várias pessoas, né, vários símbolos importantes. Então, assim, tem um professor, tem um aluno, tem o gestor, né, tem o pai do aluno que está ali, que ele compõe aquele grupo, tem a comunidade também que compõe, né? Então, assim, a gente acaba entendendo que o trabalho colaborativo ele é importante, né? Ele é essencial
para que as nossas, os nossos desafios eles sejam dirimidos, né, ao longo do tempo, né? Então, eu defendo aí o trabalho colaborativo, fazer colaborativo, o que se constrói junto, né? O que se constrói com o potencial dos alunos, né? O que a gente aprende com o aluno aprende com o professor aprende com o porteiro, e assim esse conhecimento que se constrói junto, né? Isso é muito importante. Ele ele se consolida, né? Um conhecimento que é construído de forma E assim, você colaborativa, ele se falando, consolida. a gente sempre faz o link com o que a gente tem. O que é que a gente tem? É, O nosso trabalho no CEAJAT, né? A gente já trabalha dessa forma, já faz um tempo. verdade. E esse trabalho colaborativo, esse ambiente onde a gente tenta, né? A gente busca, mas o resultado é um resultado assim É, muito bom, porque a gente consegue, junto com os professores, com os funcionários, porque todo mundo acaba se envolvendo nos projetos, e a gente consegue um resultado muito bom, justamente pelo foco interdisciplinar que a gente dá aos nossos trabalhos na escola. Então, a gente trabalha com a pedagogia de isso, projeto, e essa pedagogia de projeto, se bem trabalhada dentro da escola, e nesse contexto de pandemia, a gente consegue resolver uma série de coisas e dar conta da gama de conteúdos que a gente precisa dar dentro da escola normal, que a gente não consegue, mas que nesse verdade. período de pandemia, eu acho que é a sacada para poder a gente conseguir, pelo menos, minimizar a questão dos conteúdos, porque a gente não vai conseguir dar esses conteúdos todos, mas a gente consegue, de uma forma, utilizando a multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade, a gente consegue o mínimo, que o aluno entenda os conteúdos, pelo menos isso. Ô Jace, eu estou aqui com a agenda do CEAJAT, né, e você estava falando dos projetos, da importância, né, da pedagogia dos projetos, de se implantar a pedagogia dos projetos, né, nas escolas. Isso a gente vive desde 2010, que a gente trabalha nessa perspectiva, né, e vem alcançando, assim, uma projeção muito grande. Hoje a gente não... Os alunos é que convocam os professores para realizar os projetos, né, e isso foi construído, né, ao longo desse tempo. E aí, quando você fala, eu estou aqui com a agenda do CEAJAT, né, nós não paramos, né, então, assim, nós fizemos uma reunião, nós iniciamos as nossas atividades na escola no dia 3 de março, né, só tivemos exatamente 17 dias de contato com o alunado. No 17º dia, nós resolvemos convocar o colegiado, porque a situação já estava saindo do controle, né? Já estava, assim, muitas cidades já estavam, né, as escolas já estavam parando, e, assim, a gente achou necessário chamar o colegiado, né, para a gente tomar a nossa decisão enquanto escola, enquanto comunidade, né? E nós convocamos o colegiado, né, colegiado composto de pais, de professores, de comunidade escolar, de comunidade do entorno, e mostramos a situação, né, o que nos inquietava, né, o que estava no início, né, da pandemia, e que nós iríamos suspender as atividades a partir dali, né, e que nosso comunicado agora, a forma da gente se comunicar com eles, a gente já estava articulando. Então, naquele momento, assim, foi uma correria grande. Nós conseguimos pegar os telefones dos alunos, fizemos listas, nós estabelecemos alguns grupos, né, em que a gente podia ter acesso aos demais, e dia 20 de março, nós montamos o nosso site. Então, assim, quando fala de trabalho colaborativo, eu tenho que falar do CEAJAT, já a Ciara né, colocou bem isso.
porque o nosso trabalho é colaborativo. Então, assim, somos só duas, né, na gestão, eu e a professora Joilma, né? Queria agradecer a Joilma também pelo apoio. E aí, mas a gente sozinha não faz nada. Pense aí, duas pessoas, né? Nós temos em torno agora de 585 alunos, 34 professores mais ou menos, né? Em comunidade como um todo. E assim, como resolver se o trabalho não fosse desenvolvido de forma colaborativa, né? Como é que a gente Pois é. poderia caminhar? E aí a gente começou, dia 20, nós fizemos o site, eu e Joy, e José Raimundo, e a gente trocando ideias, e o professor Hamilton, não vamos fazer isso. Então, assim, cada um colaborando de sua casa com a construção do site, o site saiu. Nós encaminhamos 7 blocos de atividades, e os professores fazendo as atividades, né? Com videoaulas, com algumas atividades em PDF, algumas ações. Então, nós colocamos lá no site 7 ações, né? 7 atividades. E aí a gente foi observando, né? Então, tinha aluno que não tinha condições, professora, a gente não consegue entrar no site, a internet lá de casa, e sempre ouvindo, sempre escutando, porque, assim, nós temos o número de telefone dos nossos alunos, né? Fizemos um levantamento, 98% dos nossos alunos, eles têm acesso ao WhatsApp, então, a comunicação ficou mais fácil, as redes sociais também, era um ponto para a gente estar entrando, né, e conversando com eles. Então, esse vínculo, a escola, ela não perdeu. E aí, eles sinalizavam, não dá certo essas atividades, o meu celular não baixa PDF, aí o professor baixou o tutorial e mandou como você baixar o PDF aí. E, assim, sempre trabalhando nessa perspectiva. Em junho, nós resolvemos mudar a estratégia, né? E fazendo reuniões consecutivas com o corpo de professores. Não está dando certo, isso aqui não está chegando até o aluno, o que a gente pode fazer? Então, vamos trabalhar os projetos, o que a gente sempre faz lá no chão da escola, agora a gente vai trabalhar aqui. E foi um sucesso, né? Para quem está assistindo aí a nossa live, vocês podem ir lá no canal, no Instagram, Contato Ceajate, e o Ceajate no YouTube, vocês vão ver aí o trabalho dos meninos, né? Então, nós montamos um projeto em que a gente abordava a Covid-19, isolamento social e os festejos juninos, e eles deram um show de ações, né? E assim, no final, nós fizemos uma autoavaliação e eles ressaltaram a importância dos projetos na vida deles, né? Então, desse trabalho mais criativo, desse trabalho que mexe com, que gera autonomia, né? Que gera o protagonismo, né? Então, foi assim, muito, muito importante essa experiência, passar essa experiência para vocês, porque é o que tem nos sustentado, né? Não é trabalhar como um projeto, às vezes, assim, mas não está dando conteúdo, mas, assim, exatamente, quando o aluno, uma das ações era que eles construíssem um vídeo, né? Eles tinham que criar um videozinho, né? Um vídeo challenge, né? E teriam que usar esses três, o Covid-19, a importância do isolamento e a cultura nordestina, né? Então, assim, não, aí a gente colocou alguns critérios, vocês não podem se encontrar fisicamente, tudo tem que ser feito online, então vocês vão precisar articular, né, para que a coisa aconteça. E isso não é conhecimento, né? Então, assim, estratégias, eles tiveram que estabelecer estratégias para conseguir se comunicar com o outro, eles tiveram que desenvolver a comunicação, a negociação. Então, quanto conhecimento, quanto aprendizado, né? Exato. Editar um vídeo, escolher a melhor foto, escolher o melhor momento,
casar, porque eles tinham que dar um instrumento, passar um instrumento para outro. Então, tudo isso não é conhecimento, né? Isso mexe com muito mais do que a gente imagina. Então, dizer que trabalhar na perspectiva de projetos não agrega conhecimento, isso não tem fundamento. Pelo contrário, é uma forma prazerosa de aprender. E a gente aprende também, né? Só não é fácil, Não né? é, A gente não vai, não é a gente não vai laboroso, mentir. Dá trabalho. Pois é. né, Não é Nalu? fácil. Você não vai Muito, inventar um muito trabalho assim, trabalho. pois é, você tem que planejar, você tem que criar estratégias, você tem que elaborar, você tem que pensar, tem que criar. Dá mais trabalho, mas o resultado, ó, é show de bola. E os É meninos amam fazer fantástico. isso. É, É, dá gosto de ver. amam. Sem contar que E a assim, comunidade os, ama os projetos também, né? é uma forma também, como a gente trabalha com alunos de vários, né, de vários bairros, e bairros bem distantes um do outro, é uma forma também deles socializarem as ações dele para os colegas, né? Então, assim, é um se comunicando com o outro. Então, assim, é motivo de muita alegria. Eles compartilharam os vídeos, né? Foi uma festa, assim, o compartilhamento desses vídeos. Então, isso é É importante, né? Muito importante. verdade, Bela. Tem uma pergunta que você havia falado comigo, lembra se você perde terreno na sala de aula para a tecnologia, eu acho que é interessante. É interessante a gente falar agora, né? Observe quando a Jacera falou assim, olha, dá muito trabalho, é trabalhoso, mas a gente precisa planejar, a gente precisa, né, montar estratégias de acesso ao aluno, montar estratégias de acesso ao conhecimento. Então, tem uma série de questões. Então, assim, a tecnologia, por trás de toda a tecnologia tem um homem, né? Com certeza. Então, assim, ela só vai funcionar se a gente estiver ali. E no processo educacional, tem a mediação do professor, né? O aluno tem o celular na casa dele, a gente colocou, por exemplo, nós oferecemos, nós temos o site da escola, né? Mas se não houver um professor que elabore uma atividade para colocar no site, elabore uma atividade, né? Se não houver alguém que possa fazer isso, né? Ela não vai acontecer, ela não vai gerar sozinha. E assim, a gente vem escutando dos alunos do PRO, a gente está vendo lá as atividades, mas assim, está difícil, porque a gente queria ouvir o professor, é importante, porque tem muita coisa que a gente não compreende, né? Então, a gente precisa ouvir o professor, a gente precisa. Então, assim, a tecnologia ela está aqui para nos auxiliar, para nos dar, no momento, essa interação, para permitir essa interação que a gente está tendo agora, né? De uma ver a outra, né? Para permitir que as nossas vozes elas ecoem em outros espaços, né? Isso vai ficar gravado aí. Imagine quanta gente vai ouvir o que a gente está discutindo aqui agora, esse bate-papo. Então, assim, isso é fantástico, né? Você poder ter um espaço em que você pode acessar vários sentidos, é o som, é a imagem, é o movimento, né? Então, assim, fazer uso disso, trazer isso para a sua realidade enquanto professor, isso é maravilhoso. A gente precisa perceber esse potencial da tecnologia e trazer isso para a gente, né? Não tem, Exato. não ela não tem como substituir. Ela vai estar ali a nosso dispor. Agora a gente precisa utilizar. Se tivesse como substituir, quantas escolas, né, estão funcionando de fato, de verdade? Quantas? Né? O gestor pode ter colocado lá, não, eu já comprei lá um pacote XY,
para trabalhar o Google, alguma coisa, ou algum pacote de dados aí para trabalhar, mas se não houver ação do professor, todo esse pacote de dados vai virar um elefante branco, né? É que nem você ter... E isso a gente vê isso na prática, nas escolas, né, nos espaços físicos. Tem muitas escolas que têm laboratório de informática, né? A gente está falando de tecnologia digital, né? O livro também é uma tecnologia, tá? Mas tem laboratório de informática e não é usado. Ou, quando é utilizado como recurso, sem a potência que aquele espaço tecnológico ele pode fomentar, né? Então, com certeza, ela não vai substituir. É preciso que a nossa ação aí, ação conjunta. Ô, Kelly, nós temos ainda 10 minutos, mas deixa eu te pedir para falar duas coisas. Assim, a gente sabe, e quem está no chão da escola sabe disso, quem não sabe vai saber um dia. A importância dos órgãos colegiados dentro da escola é muito importante. Né? A gestão democrática ela veio para ficar e veio para fortalecer a escola e as comunidades também. É importante na escola, é importante no município, é importante nos bairros, é importante como um todo. E a questão da inclusão digital. É que você dividisse esses 10 minutinhos finais para falar dessas duas coisas. Primeiro, você fala dos órgãos colegiados, né? E da inclusão digital. E ok. da inclusão digital. Né? Certo. Eu acho, inclusive, que em São Francisco do Conde a gente poderia ter o acesso da internet para todos de graça. Livre, de graça, com certeza. São Francisco do Conde não é uma Smart City. Tinha tudo para ser. Verdade. Não entendo. A inclusão, quando a gente fala, nesse momento, a gente tem refletido bastante, né? A escola precisa ser um espaço, agora a gente pensa de verdade o que é, quando a gente fala de espaço, a escola não é espaço físico, mas assim, o que ela representa, né? Para agregar e não para dissipar, né? E a gente vê aí quando a gente conversa com os alunos, a minha internet está ruim, não pode baixar isso. Vocês precisam mandar um texto em que a gente possa poder baixar, porque eu não tenho esse pacote. Então, você vê aí quão excluído, né, digitalmente nós somos franciscanos, eu estou falando de São Francisco do Conde agora, né? E não havia necessidade disso, né? Então, assim, democratizar, incluir digitalmente, né? Às vezes acha assim que não, porque vai desviar para outra coisa, não interessa, não interessa. O que compete ao governo é disponibilizar. Agora, o que eu vou fazer com aquilo, né? Como é que eu vou utilizar isso que está sendo, né, disponibilizado para mim? Aí eu vou puxar a questão dos órgãos colegiados. Né? Eu fiz o caminho contrário. Os órgãos colegiados. Os órgãos colegiados são importantes. E, assim, nós somos egressos da Escola de Gestores, né? A gente compreende a importância do que é uma gestão democrática e participativa. E quando nós estávamos no processo, né, de reorganizar a escola, a gente percebeu o potencial da gente dar voz, né, de fato e de verdade, da gente permitir que todos os outros participassem desse processo de gestão da unidade escolar. Né? Então, os órgãos colegiados, eles funcionam, eles representam vários segmentos, né?
no nosso caso, no caso da escola, né, representam o estudante, um pai, um representante da comunidade, um representante do administrativo da escola, o gestor, né, a equipe gestora ali presente, e assim, tudo é pensado coletivamente. E quando a gente abre para pensar, né, de forma coletiva, de forma colaborativa, né, a gente aprende a delegar funções, né? A gente pensa muito mais no coletivo, a gente abre espaço para que a ação ela realmente aconteça, né? Então, se teme muito em disponibilizar a internet para todos, né? O papel da escola é oferecer, o papel da gestão é oferecer. Agora, existe o trabalho dos órgãos colegiados, que é o quê? Fiscalizar, observar, né? Acompanhar, sugerir, né? E então, assim, dessa forma, vai andar, não é verdade? Então, Fiscalizar também, né? a questão fiscalizar é importantíssimo. E os nossos, a gente só coloca, quando as reuniões são assim bem quentes, que os nossos representantes são bem inflamados, né? Se está faltando alguma coisa, olha a merenda, olha, eu estou, né? O aluno X falou isso da merenda, está acontecendo isso. Então, vamos verificar o que está acontecendo. Então, assim, alinha o trabalho. Não é uma. Não como é que eu posso dizer? Não deixa feio a situação. Pelo contrário, ajuda a gente a colocar as coisas no eixo, ajuda a ajustar tudo, né? Porque às vezes assim são tantas demandas que a gente não consegue perceber uma coisinha simples. E aí você tendo pessoas que estão ali para auxiliar você nesse trabalho, né? Vai ficar mais fácil delegar funções, né? Vai ficar bem mais fácil, né? E a gente tem conseguido isso lá na nossa escola, né? Então, para ficar mais evidente a questão do colegiado, da importância do colegiado, todas as ações que foram desenvolvidas e que estão sendo desenvolvidas nesse processo de pandemia, né? Elas estão sendo assim comunicadas e, além de ser comunicadas, pensadas juntos com o colegiado. Então, a gente sugere uma ação, e aí eles trazem outras contribuições. Nós não tivemos, como eu falei anteriormente, nós só tivemos 17 dias de contato com o aluno por conta da reforma que a escola estava passando, né, de uma reforma que, né, eu não vou entrar nessa seara. E aí a gente começou no dia 3 de março, né? Nós iniciamos 3 de março, nós só tivemos 17 dias aí para trabalhar. E nesse processo não deu tempo a gente se organizar para os livros ainda estavam chegando e tal, para entregar os livros, né? E aí, assim, a gente, nesse processo de pandemia, a gente tem pensado, tem alunos que ainda está com dificuldade de acessar todos os conteúdos, seria interessante que a gente colocasse à disposição deles os livros, e aí a gente montou uma estratégia para que os livros chegassem a esses alunos, e o colegiado foi assim, de fundamental importância a ação do colegiado, na entrega dos cartões, né, de um dos representantes do colegiado. Isso foi de fundamental importância, a divulgação das ações. Então, assim, quando a gente abre para essa administração, que ela é colaborativa, a coisa anda, né? Ela toma uma projeção, né? E essa projeção, ela traz ganhos, frutos para todos. E é uma projeção que não é uma projeção individual, é do grupo. Então, é a escola que está contemplada, e não pessoas isoladas, né? Acho que caiu aí, não sei, foi que eu ouvi. Ainda temos tempo, Jace? Então, há essa importância das ações colegiadas
de fomentar isso, para que é, as, as atividades, né, elas possam ser realizadas e possam ser pensadas, né, a partir das necessidades do coletivo. Então, isso é muito importante.